Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje o nosso assunto é as forças fundamentais da natureza. As 4 forças fundamentais. Então nós vamos começar a falar a respeito da força que a primeira que foi estudada, a mais antiga. É a força da gravidade, né? E no fim do século XVII, Isaac Newton, o grande físico e matemático inglês, ele fez a lei da gravitação universal, aqui nessa forma: força igual a constante G, produto das massas e sobre distância ao quadrado. Quer dizer, a força da gravidade é proporcional ao produto das matérias e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E aqui tem a constante de gravitação universal G. Ela é fraca, né? Ela é 10 a menos 36 vezes menor que a eletromagnética. E ela bateu com os resultados experimentais, por isso que chama lei de gravitação. Ela é feita, em física se chama-se lei, aquilo que é feito a partir de dados experimentais. No caso, ela bateu com os dados das leis de Kepler sobre os movimentos dos planetas e por isso pode inferir a massa, a distância, a velocidade orbital, certo? Então, por isso que é uma lei de gravitação universal junto com as leis de Kepler. Kepler pegou os dados experimentais de Tycho Brahe sobre os movimentos dos planetas. Essa lei ficou aí, né, na física, até que em 1915, com a teoria geral da relatividade de Albert Einstein, ele falou o seguinte: ele falou que a força da gravidade não é uma força em si, ela é provocada pela curvatura do espaço-tempo. A matéria encurva o espaço, aí gera essa atração aí, que ele diz que não é força, né? Um conceito bem complicado lá na geral da relatividade. Outra consequência da teoria geral da relatividade do Einstein foi que a gravitação ela é propagada no espaço através de ondas eletromagnéticas, por ondas gravitacionais. Ficou uma hipótese, né? Formulou, mas faltava dados experimentais. E só em 2015, quer dizer, 100 anos depois, que foi comprovado com o Observatório LIGO lá nos Estados Unidos a existência de ondas gravitacionais. Depois de 100 anos. Segundo a mecânica quântica, como o fóton transporta a onda eletromagnética, criaram-se a hipótese do graviton transportando a onda gravitacional. Só que até agora não foi detectada essa partícula. Por enquanto é hipotética. Outra força fundamental na natureza é a força eletromagnética. Pouco tempo depois, um cientista francês, ele anunciou a lei de Coulomb, de atração de cargas elétricas. Cargas elétricas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Então ela é diferente da gravitação, que é só atrativa. E a lei é nessa forma, é uma constante, produto das cargas, dividido por distância ao quadrado. Aqui essa constante pode ser normalizada para 4π, no caso se for do vácuo μ0 ou ε0, a raiz quadrada disso dá a velocidade da luz. Fato interessante. Ela sofre atração ou repulsão, dependendo do sinal das cargas. Você pode generalizar essa força pela força de Lorentz, né? Lorentz é um físico holandês. Então, a força é igual à carga, que multiplica o vetor do campo elétrico, mais o vetor velocidade, produto vetorial, o campo de indução B. Então, aqui, se a velocidade for zero, não tem campo magnético, quer dizer, partícula parada gera só campo elétrico. Mas ela movimentou, gera corrente e gera por si só um campo magnético. E gera uma força magnética, que é o produto da velocidade e da carga vetor B, vetor de indução magnética. Então, aqui está a fórmula geral da força eletromagnética, é a força de Lorentz. Ela é atrativa ou repulsiva, dependendo do sinal das cargas,
E só que a força magnética ela é especial, ela modifica a direção da trajetória. Ela encurva a partícula carregada. Por isso que é usado campos magnéticos fortes em aceleradores de partícula, tipo ciclotron ou ciklotron. Então ela não gera trabalho, porque é perpendicular à velocidade. Ela só modifica a trajetória da partícula. Outra força fundamental importante, no começo do século XX, cientistas descobriram a radioatividade. E surgiram fenômenos interessantes. Um deles é a emissão beta, a radiação beta. Descobriu-se que quando esses átomos instáveis emitem elétron ou pósitron. Essa força nuclear é chamada fraca e o decaimento beta que emite elétron ou pósitron está aqui nessa equação. É um nêutron no núcleo interno, transforma num próton mais um elétron de carga negativa e emite um antineutrino aqui com a energia do balanço da reação nuclear. Eu tenho um vídeo sobre os neutrinos muito interessante. Pode assistir, o neutrino é uma partícula fantasma. Ou então tem o próton pode transformar num nêutron, ele emite um pósitron, que é uma partícula com carga positiva, mesma massa do elétron, mais o neutrino, que é o oposto do antineutrino. Esse é o processo de radiação, de emissão beta. E os portadores dessa força nuclear fraca são os bósons W+, W- e o bóson Z, descoberto na década de 70. Outra força nuclear, outra força fundamental é a força nuclear forte. Ela é que faz que os prótons fiquem unidos no núcleo. Pela lei de Coulomb, prótons, cargas iguais, eles deveriam se repelir, quer dizer, a matéria não deveria existir, né? Deveria se desintegrar. Então o que mantém o próton unido junto com o nêutron no núcleo? Uma força nuclear muito forte, bem maior que a eletromagnética, 10 a terceira vez maior. Na década de 70 foram descobertos que o nêutron e o próton são constituídos de partículas mais fundamentais ainda, chamadas de quarks. Tem dois tipos de quark, o down e o up. Tem outros 4 tipos que eles surgem quando interagem partículas com alta energia. Postula no começo do Big Bang, tem essas partículas foram formadas e em aceleradores de alta energia. Então o próton é construído e o nêutron é construído de duas partículas fundamentais, o up e o down. Quem é portador da força são os gluons, partículas internas que ficam trocando lá instantaneamente, um tempo muito curto, trocando de partícula, provocando a força, a interação. E é isso aí. A força, quer dizer que as 4 forças fundamentais foram a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. A nuclear forte e a gravitacional são as menos conhecidas. Se conhece muito a força eletromagnética e bastante a força nuclear fraca, que inclusive foi unida com a força eletromagnética, formando uma teoria unificada. Não foi unificada ainda a força nuclear forte, muito menos a força gravitacional, com outras forças da natureza. A força nuclear forte seria um sonho, né? Se unir com a força nuclear fraca e com a força eletromagnética e a força gravitacional. A teoria de tudo, né? Campo unificado de tudo. Inclusive o Einstein, na década de 20, ele estava interessado em unir a força gravitacional com a força eletromagnética. Ele passou a vida toda tentando fazer a teoria do campo unificado. Ele sonhava que essas duas forças poderiam ser unificadas através de equações de um campo só. Eu vou fazer um vídeo sobre a teoria do campo unificado de Albert Einstein. É um sonho que ele morreu e não terminou. Então, pessoal, aí estão a história das 4 forças fundamentais na natureza. Todos os outros tipos de forças
oriundas dessas 4. Então, é isso aí. Na natureza tem 4 forças fundamentais: a gravitacional, a mais antiga, a eletromagnética, a nuclear fraca e a nuclear forte. A fraca e a eletromagnética já foram unificadas. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau!